abençoado. E olha, não se esqueça da unção que você recebeu, amém? Eu fiz questão de ungir todo mundo, demorou um pouquinho, né? Foi demorado, tivemos que ter ali paciência, mas todo mundo foi ungido aqui com 12 unções. Quem recebeu essas 12 unções? Então você tem no mínimo uma bênção para cada mês desse ano para você receber. Você crê nisso, sim ou não? Já começa a tomar posse dessa bênção, fala: Deus, janeiro já começou, eu quero a minha bênção de janeiro. Quando chegar fevereiro, Senhor, eu quero a minha bênção de fevereiro. Acredita nisso, porque não foi de qualquer maneira que nós fizemos isso aqui, não. Fizemos na fé e eu creio que Deus vai nos honrar. Quem crê, diga glória a Deus. Agora vamos para a mensagem de hoje. Antes da gente entrar na palavra de hoje, deixa eu perguntar. Você recebeu esse pedido aqui? Alguém recebeu já? Ou todos já receberam? Não. Deixa eu pedir para os irmãos entregar esse pedido para você, porque a partir de hoje, você viu aqui na frente, ó, esse latão aqui representando lixo. O que vai fazer com isso aqui, pastor? Você vai pegar e toda sexta-feira você vai escrever aqui tudo aquilo que você não quer levar. Vou até ler para você o que está escrito aqui, ó, quer ver? Está aí, irmã Maria, entrega lá um para cada pessoa, isso. Atrás, você vai escrever aí nesse pedido tudo aquilo que você não quer levar para esse ano de 2026. Está aqui, ó, sexta-feira, 9, 14, 19 e 30, joga fora no lixo. Não vou começar 2026 com o que não serve para mim. O que é lixo, pastor? Lixo é tudo aquilo que não serve mais. Tudo aquilo que você não quer levar para esse ano que está começando. Eu falei aqui que duas coisas importantes a gente vai fazer, ou fizemos, né? Primeiro é o projeto de vida. Se você não fez o seu projeto de vida, faça. O que eu vou colocar no projeto de vida? Aquilo que você quer, que você deseja que Deus faça nesse ano na sua vida, que você quer alcançar nesse ano de 2026. E essa campanha de sexta-feira, o que é? O contrário, aquilo que você não quer na tua vida. Pastor, esse ano eu não quero mais sofrer com ansiedade. Coloca aí, ansiedade. Pastor, esse ano eu não aceito mais sofrer com a tal enfermidade. Coloca aí o nome da enfermidade. Pastor, esse ano eu não quero mais essa mágoa no meu coração, esse ressentimento, as brigas no meu casamento, a confusão na minha família. Eu não quero mais levar esse ano comigo, pastor, a dificuldade para dormir, o vício do cigarro, o vício da bebida. Eu não quero, em nome de Jesus, levar esse ano na minha vida o sofrimento do meu filho lá com as drogas, o sofrimento da minha filha no casamento. Tudo que você considera lixo, aquilo que você não quer na tua vida, que você não quer levar, você vai escrever aí. E aí nós vamos fazer um ato de fé. O que é um ato de fé? Um ato de fé é algo que você faz aqui, fisicamente, que representa algo no mundo espiritual. Eu acredito tanto nisso, irmão, porque desde que eu cheguei na Igreja da Graça, eu aprendi a fazer ato de fé. Eu aprendi com a Bíblia que isso é real. Como é que funciona ato de fé? Você age aqui, Jesus disse, o que você ligar na terra, ligado aonde? No céu. Então você toma, inclusive vou te mostrar isso hoje aqui. Você toma uma atitude pequena aqui na terra e isso move uma coisa grande no mundo espiritual. Quem crê, diga amém. Isso funciona, atos de fé funcionam, tá? Então você precisa acreditar. Quando nós formos orar, você vai pegar o que você escreveu aí, que eu não vou ver, ninguém vai ver, algo entre você e Deus, você vai amassar. Igual lixo, igual qualquer lixo que você for jogar fora, amassa mesmo com vontade, você vai chegar aqui e vai jogar fora, vai dizer: Deus, hoje eu estou jogando isso fora, amém? Eu falei aqui alguns dias atrás, que esse ano para nós seria o ano da remissão. O que é o ano da remissão? É o ano de começar zerado, é um ano em que nós temos que começar com tudo no zero, não pode levar nada, não pode continuar com o coração magoado, chateado, o que te fizeram, mágoas, ressentimentos. Irmão, escreve tudo aqui, porque isso aqui é lixo, não vai te ajudar em nada esse ano, amém? Você tem que amassar e jogar fora, falar: Jesus, eu estou jogando fora isso, é uma decisão e Deus vai te ajudar, amém, Jesus? E você vai ver, irmão, à medida que você faz aqui na terra, também é ligado no céu. Você vai ver que você está jogando fora aí a ansiedade, você vai ver que essa ansiedade vai desaparecer, vai começar a sumir. Você que for jogando fora aí a mágoa, o ressentimento, você vai ver que isso vai saindo do seu coração. Você vai jogando fora aquele vício, sabe, aquele hábito que você não quer mais. Jesus, me livra disso, eu não quero mais isso na minha vida. Você vai ver que você vai começar a se libertar, amém, Jesus? Às vezes você vai fazer por alguém aí que você está lembrando, alguém da tua família, da tua casa, enfim. Aquilo que Deus te dirigir, você vai escrever aí. Ninguém vai ver, algo entre você e Deus, mas você vai jogar fora. Toda sexta-feira nós vamos fazer isso. E aí, quando terminar esse propósito, tudo que você for jogando aqui,
no final desse propósito, eu vou pegar todos esses pedidos, nós vamos queimar, em nome de Jesus, num ato de fé. Amém? Todo mundo recebeu o pedido? Faltou alguém? Quem precisar de caneta, a irmã Maria está passando aí com caneta também. Pastor, eu preciso de caneta. Levanta a mão. Quem não tem, você pega emprestado, viu? O que é emprestado? 2V, vai e volta. Caneta é uma benção, né? Caneta é assim, você acaba de escrever. Quem tem esse costume? Eu tenho costume, eu acabo de escrever, eu faço assim, ó. Coloco no bolso, sem ver. Aí eu vou saindo, ô irmão, a caneta aqui está levando embora. Acontece, não acontece? É normal, faz parte. Quando você for terminando, aí já vai abrindo a sua Bíblia, lá no Evangelho de João. Vou voltar um pouquinho na mensagem de sexta-feira passada para a gente continuar, tá? João capítulo 5, versículo 1. João 5, 1. Abra sua Bíblia lá, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1. Quem estiver terminando, fica à vontade, tá? Pode ir escrevendo aí. Quem já terminou, já vai abrindo a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1. Vai aparecer ali, está lá, ó, já apareceu lá. João 5, 1. E você vê como que Deus é maravilhoso, já mandou uma chuvinha, já refrescou, né? Tá melhor ou não tá? Tá bem melhor, né? Graças a Deus. Já começamos o ano bem. Isso. Vai terminando aí, quem for terminando já vai abrindo lá. João 5, 1. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1. Bom, sexta-feira passada, irmãos, nós falamos a respeito de uma palavra que ela não saiu do meu coração. Deus tem falado muito comigo a respeito dessa palavra, que foi a passagem do paralítico do tanque de Betesda, né? Quem estava aqui, você vai lembrar dessa palavra. Se as águas não se movem, quem tem que se mover somos nós. Aliás, o entendimento que Deus nos deu aqui é que Jesus ele já veio para isso. O que era o tanque de Betesda? Não vou ler tudo aqui de novo, tá? Que a mensagem não vai parar aqui, mas só para lembrar você. O tanque de Betesda era um conjunto de tanques de água onde acontecia um movimento sobrenatural. Era um anjo que via de tempos em tempos, em certo tempo, assim está escrito. Não se tinha tempo determinado, mas esse anjo vinha em certo tempo e agitava as águas. O primeiro que descesse ali naquela água ficava curado de qualquer enfermidade que tivesse. O que aconteceu? Com o tempo, essa informação deve ter passado para muita gente. Imagina o quanto de pessoas que tinham doenças, enfermidades, problemas sem cura. O que aconteceu? Esse povo começou a ir tudo para lá. É natural, né? Oh, você está sabendo, está acontecendo lá em Betesda, lá, ó, tem um tanque lá que acontece um negócio assim, que vem lá, um anjo movimenta as águas, e o primeiro que desce lá é curado, leva fulano lá, leva seu filho lá, leva. Então aquele lugar era lotado. Hoje tinha uma irmã aqui no culto da tarde, eu até falei para ela, a senhora sabe o que é isso, a senhora trabalha com pessoa doente, e a senhora chega nesses lugares, por exemplo, tratamento de câncer, todo mundo que tem câncer, vai para lá. É assim ou não é? Lotado, né? Ela falou, é bem isso. Eu falei, então eu imagino que seria mais ou menos assim. Então devia estar lotado. E eu imagino que já fazia tempo que acontecia essa ação sobrenatural, porque tinha um homem lá que a gente viu sexta-feira passada, que ele estava há quanto tempo lá? 38 anos. 38 anos. Então há muito tempo ele chegou lá, quem sabe foi até um dos primeiros a ter chegado lá. E nesses 38 anos, ele não recebeu a cura dele. Por quê, pastor? Porque nós vimos que quando Jesus chega para ele e pergunta, você quer ser curado? Quer ficar são? Ele diz, Senhor, mas não tem homem algum que, quando as águas são movidas, me coloque lá. E ele não entendeu que na frente dele estava Jesus. E para que Jesus veio? Jesus veio para que nós não dependêssemos mais de esperar o movimento das águas. Por quê, pastor? Uma coisa que, meditando mais depois, Deus falou ao meu coração, é que não tinha um tempo exato para as águas se mover. Ninguém sabia se seria de
uma semana em uma semana, ninguém sabia se seria de um mês em um mês, ou se seria de ano em ano que isso aconteceria. Todo mundo ficava lá. E o que esse povo podia fazer, pastor? Nada mais do que só o quê? Só esperar. Só esperar. Essa era a realidade antes de Jesus. E essa era a realidade da nossa vida antes de conhecer a Cristo. No momento que Jesus vem, que Jesus chega, o que Jesus está mostrando? Isso é simbólico. Que naquele momento o homem não precisava mais esperar um tempo que ele não saberia quando seria. Existe um versículo, estou me lembrando agora, eu não preparei aqui não, mas se eu não me engano é Salmos ou Isaías que fala assim, que o nome do nosso Deus é Já. Quem já leu esse versículo na Bíblia? É muito forte esse versículo, lembrei agora. Então Jesus ele veio para mostrar o quê? Olha, você não precisa esperar um tempo que você não sabe quando vai ser. O anjo não avisava quando viria, se seria de uma semana em uma semana, se seria depois de um mês. Ele veio hoje, poderia ser daqui a um ano, tinha que ficar lá, somente o quê? Esperando. E quando Jesus chega, Jesus diz para aquele homem, olha, toma o teu leito, faz o quê? Levanta e anda, porque eu estou aqui agora. Meu irmão, imagina assim, olha, imagina, sei lá, uma loja, imagina um restaurante, uma lanchonete, uma empresa, enfim, o anjo era aquele que servia, né? A cura chegava através de um anjo que tocava na água, e na água alguém seria curado. Então imagina sair lá o poder da cura do céu, passar para o anjo chegar na água e esse homem ser curado. O que ele não estava entendendo é que ele estava agora diante da fonte, ele estava diante do chefe, está entendendo sim ou não? Ele estava diante do gerente, ele não precisava agora, ele tinha agora um caminho já mais curto, ele estava diante da fonte da cura. Todo mundo que foi curado ali precisou que o poder passasse ao anjo, para que o anjo descesse na água, tocasse na água, e da água então fosse curado. Agora ele estava na fonte, quem está entendendo, diga amém. Só que ele não tinha entendido ainda, isso é um problema nosso hoje, não entra na nossa cabeça, que nós não precisamos esperar por mais ninguém, por mais tempo nenhum. Nós estamos diante daquele que é a fonte, aquele que é o chefe, aquele que é a maior autoridade. Ele encurtou o caminho, Jesus veio a nós, diga glória a Deus. Ele encurtou o caminho, igual você chegar numa empresa e falar, eu quero falar com o gerente. É diferente, precisa falar com um que vai falar com outro, que vai falar com outro, está entendendo sim ou não? Ele estava diante de Jesus, mas lembra qual é a resposta dele? Deixa eu pular aqui, tudo isso eu estou resumindo, porque a gente já viu sexta-feira passada, né? Pula para o versículo 6, que foi aqui o versículo principal. E Jesus, vendo-se deitado e sabendo que estava muito tempo, nesse estado havia muito tempo, disse, queres ficar são? Uma pergunta simples, né? Sim ou não? Ao invés dele dizer sim ou não, ele disse, o enfermo respondeu, Senhor, não tenho homem algum que, quando a água agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ou seja, ele ainda estava esperando por alguém que fizesse algo por ele. Então eu não posso, meu irmão, ficar na dependência de alguém que possa mudar para que eu seja feliz. Não, pastor, se o meu filho mudar, eu vou ter paz. Não, se ele mudar ou não vai mudar, eu vou buscar a minha paz. Diga glória a Deus. Ah, se o meu marido mudar, pastor, aí eu vou ter alegria, que o dia que ele tomar um jeito na vida dele, não, se ele tomar ou não tomar, eu não posso mais ficar esperando, eu não preciso mais ficar esperando. Eu tenho agora na minha frente quem? Quem que nós temos, irmãos? Jesus, que independente se a pessoa vai mudar ou não vai mudar, nós temos que ter alegria em quem? Em Jesus. Eu já vi muita gente nessa dependência emocional. Ah, pastor, eu queria tanto, sabe, se um dia o meu marido mudar, aí sim eu vou ter paz, eu vou ser feliz. E se ele não mudar? E quando ele vai mudar? Hein, alguém te deu algum tempo? O mover das águas era de quanto em quanto tempo? Ninguém sabia. Essa era a vida antes de Jesus. E tem gente que ainda está vivendo essa vida. Sabe, esperando que quando alguém fizer, quando alguém mudar, ela possa ter paz, ele possa ter alegria. No dia que a minha esposa, pastor, mudar, eu vou ser feliz. Não, Jesus está diante de você. Você não precisa de mais ninguém, você não depende de mais
Ninguém para ser feliz, para ter paz. Se a pessoa não mude, vai você, busque você, Jesus. Não vou ficar esperando essa pessoa mudar para eu ser feliz, não. Eu não vou ficar esperando esse tempo que eu não sei quando vai ser. Eu vou ser feliz com o Senhor. E quando acontecer essa mudança, glória a Deus, vai ser consequência. Quem entendeu, diga amém. Quando acontecer essa mudança, essa transformação, vai ser consequência. Mas você não pode depender do movimento das águas mais, porque Jesus está diante de você. Diga graças a Deus. Se as águas não se movem, mova-se você. Se as águas não se movem, se mova. Jesus está na tua frente, Jesus está diante de você. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se mova, meu irmão. Não, pastor, porque olha, o dia que eu encontrar alguém para me fazer feliz, eu vou ser feliz. Você vai ficar na dependência do homem. Falando sobre isso. É melhor depender do Senhor do que depender dos reis. É melhor depender do Senhor do que depender dos príncipes. Eu nunca esqueço daquela tradução que a gente viu aqui, que fala que é melhor depender do Senhor do que de pessoas importantes. Quem lembra disso? Ah, quando mudar o presidente, quando mudar o prefeito, aí eu vou ser feliz. Ah, meu irmão, se mudar vai ser consequência, mas se não mudar, eu vou correr atrás. Diga glória a Deus. Eu vou me mover. Eu não posso ficar esperando para que a realização aconteça num tempo que eu não sei quando vai ser. Esse era a vida antes de Jesus. Essa era a vida do tanque de Betesda. Tem gente vivendo a vida do tanque de Betesda ainda. Qual que é a vida do tanque de Betesda? Esperar o movimento das águas, que eu não sei de quanto em quanto tempo vai o quê? Acontecer. Não sei quanto tempo vai ser. Mas estou aqui, pastor, estou esperando. Um dia, quem sabe, aí eu vou ser feliz, porque aí vai ter a pessoa que vai me fazer feliz. Não, vai ter alguém que vai fazer por mim. Ou quando fulano mudar, ou quando ciclano se converter, ou quando Beltrano for diferente. Irmão, você não precisa de mais ninguém que faça por você, se você tem Jesus. Agora, se as águas não se movem, mova-se você. Jesus só falou para aquele homem o seguinte, volta aí para a gente encerrar esse assunto, né, que foi da sexta-feira passada, versículo 8, Jesus diz para ele, e disse-lhe, levanta, toma a tua cama e faz o quê? E anda, diga glória a Deus. E versículo 9, e logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Pronto, acabou. Essa é a vida depois de Jesus, e isso que nós temos que entender. Nós não podemos mais viver a vida do tanque de Betesda. Nós não podemos mais ficar esperando o movimento das águas. E aí, meditando mais nisso, hoje Deus falou muito comigo, uma palavra que eu quero dar continuidade a esse assunto, que está lá em 2 Reis, capítulo 7, versículo 1. Vamos lá? 2 Reis 7, 1. Ô meu irmão, se você ficar esperando o movimento das águas, vai ser mais um ano que você vai ficar parado. Mais um ano vai passar, e daqui a pouco você vai estar igual esse homem, 38 anos, esperando o movimento das águas. Diga, está amarrado em nome de Jesus. Fala comigo, fala, está amarrado em nome de Jesus. Fala, se as águas não se movem, eu vou me mover. Amém, Jesus? Eu não preciso mais esperar, eu tenho Jesus. Você tem Jesus hoje, meu. Você não depende mais de ficar na esperança do movimento das águas, que não se sabia qual seria o tempo, quando iria acontecer. O nosso Deus, o nome dele é já. Amém? Vê se vocês acham esse versículo aí para mim. Pedi para a minha equipe ali de apoio, os universitários, acha para mim aí esse versículo. Se eu não me engano é Salmos ou é Isaías, que fala que o seu nome é já. Porque eu me lembrei desse versículo, que tem coisa que o Espírito Santo lembra a gente, né? Faz tempo, hein? É bom você ler, é bom você guardar a palavra, porque às vezes você acha que aquilo foi esquecido, mas na hora certa o Espírito Santo te lembra. É verdade ou não é? Você vem e se ouve tantas pregações aqui, mas de repente você fala, nossa, ouvi tanta coisa, não guardei nada. Na hora da oração, na hora da necessidade, às vezes na hora da batalha, Deus te lembra da palavra. Lembra ou não lembra? Lembra. Mas já vai abrindo a sua Bíblia lá, 2 Reis capítulo 7, versículo 1. Aliás, vamos começar do versículo 3, tá? 2 Reis 7, 3. Pode pôr direto no 3. Se achar o versículo aí, depois pode colocar para mim, tá? Achou? Deixa eu ver. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele
que vai sobre os céus, pois o seu nome é Jeová. Não. Fala que o seu nome é Já. Mas eu vou achar, depois eu mostro para você. Vamos lá então, 2 Reis capítulo 7, verso 3. Deixa eu só resumir a história para você entender o contexto. A Bíblia fala que Samaria tinha sido cercada. Antigamente, na guerra, uma das estratégias de guerra era o seguinte: em vez de chegar e atacar a cidade, eles cercavam a cidade para ninguém poder sair nem entrar. Então você imagina, uma cidade onde ninguém pode sair, ninguém pode entrar. Está ali todo mundo comendo e bebendo. Chega uma hora que a comida acontece o quê? Acaba, ninguém pode sair. A comida acabou, foi se acabando tudo. E chegou um ponto dessa cidade, dentro dessa cidade a coisa ficar tão feia que eles começaram a vender uma cabeça de jumento por valor altíssimo. Cocô de pomba, pronto. Cocô de pomba começou a ser vendido como se fosse comida, no valor mais caro que tinha, ouro, por ouro e prata. Chegou ao ponto da coisa ficar tão triste, que tem uma história aqui que é verdadeira, né? Tudo que está aqui na palavra de Deus é verdadeiro, que duas mães fizeram um acordo. O rei vinha passando e uma mãe grita: rei, me ajuda! O rei fala assim: mas se Deus não ajudar, como é que eu vou poder te ajudar? Ela fala: mas o senhor tem que me ajudar porque eu fiz um acordo com a minha amiga, minha vizinha lá. Nós combinamos o seguinte: a gente ia morrer de fome, e aí a gente falou o seguinte: hoje a gente mata o meu filho, a gente cozinha e come. E aí depois que a gente matar e comer o meu filho, a gente mata e come o meu. Olha o acordo, Deus me livre, imagina uma situação dessa, irmão, misericórdia. E aí ela fala para o rei: aí rei, eu matei o meu filho, nós cozinhamos e comemos. Aí quando a fome veio de novo, chegou na hora de matar o dela, ela voltou atrás: rei, pelo amor de Deus, eu matei meu filho, me ajuda. O rei ficou desesperado. Imagina uma situação dessa, que coisa terrível, terrível, terrível. E aí o rei vai procurar lá o profeta, e o profeta, o homem de Deus, diz assim: olha, amanhã, a essas horas, Deus vai mudar essa situação, vai ter comida em abundância. A Bíblia diz que um capitão do rei escuta e fala assim: impossível. Mas nem que Deus abrir a janela dos céus, a situação pode mudar de um dia para o outro assim. O profeta, o homem de Deus, vira para ele e fala assim: você vai ver e não vai comer. E foi o que aconteceu. Só que como isso aconteceu, é o que interessa para nós hoje, porque foi uma coisa tremenda. Como todo mundo estava cercado dentro da cidade, para o lado de fora só tinham 4 leprosos. Por quê? Você lembra que a lepra era uma doença que quem tinha era expulso da cidade? Tinha que ficar para o lado de fora para não contaminar a cidade inteira. Então os leprosos tinham ficado para o lado de fora. Então eles eram os únicos que estavam para fora dos portões. Estavam leprosos, estavam com fome. E aí a Bíblia diz que teve um dia que eles começaram a ter uma conversa. Olha no versículo 3. Agora sim, 2 Reis 7,3 diz assim: e 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Irmão, é isso aqui que às vezes a gente tem que se questionar. Parar de esperar e começar a perguntar. Um deles virou assim e falou: gente, vamos ficar aqui para quê? Vamos ficar aqui até morrer? Porque na situação que nós estamos não tem saída. Olha o que ele vai falar, versículo 4. Se dissermos entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos aí. E se ficarmos aqui também morreremos. Vamos nós, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente o quê? Morreremos. Eles chegaram a uma conclusão seguinte: olha, vamos ficar parados aqui até morrer? Nós estamos esperando mais o quê? Se a gente entrar na cidade, nós vamos morrer. Se a gente ficar aqui, nós estamos leprosos e ainda não tem alimento, nós vamos morrer. Vamos fazer o seguinte: nós vamos arriscar, nós vamos lá no arraial dos Círios, o acampamento do inimigo que estava cercando a cidade. Se eles prenderem a gente, mas não nos matarem, pelo menos a gente vai comer. Agora, se eles matarem a gente já ia morrer de todo jeito. É aquela velha história: nós não temos nada a perder.
E nós temos que chegar num ponto da vida assim, irmão. Quem é cristão, quem é de Deus, não tem nada a perder. Amém, Jesus? Não tem. Nesse mundo não tem nada para nós. Nós temos que tomar uma decisão, uma atitude, ao invés de ficar esperando, parado, esperando, que alguma coisa do além venha acontecer. Porque eu digo que a obra de Deus não acontece do nada. Aquilo que a gente quer ver Deus fazer não vai ser do nada. Toda obra de Deus precisa de uma atitude, por mínima que ela seja, para que ela possa acontecer. Eu estava meditando nisso aqui, Deus falou algumas coisas comigo, olha, eu até marquei aqui para falar com você. Desde que não seja errada, uma atitude precisa ser tomada. Você não vai fazer coisa que não deve, está entendendo, sim ou não? Mas, se for uma atitude, meu irmão, que não for algo errado, for algo correto diante de Deus, faça, porque Deus ama atitude. Quem está entendendo, diga amém. Deus age através de atitude. Deus trabalha através do quê? De atitude. Toda pessoa que ficar esperando, ou ela vai prolongar o seu sofrimento, como aquele paralítico, 38 anos não precisava, talvez poderia ter sido um sofrimento por um tempo muito menor, ou ela vai esperar a morte chegar. A morte do casamento, a morte da família, a morte do ministério, a morte financeira. Nós precisamos agir. Nós precisamos ter uma atitude, por mínima que ela seja, porque Deus opera por meio das atitudes. Olha o que vai acontecer, versículo 5. Primeira coisa que eles fizeram: e levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios. E chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém. Primeira coisa que me chamou a atenção aqui: e levantando-se ao crepúsculo. Você sabe o que é o crepúsculo? O entardecer. É o dia que está virando o quê? Noite. Você vê que a atitude deles foi tão urgente, que eles não esperaram para outro dia. E geralmente quando está ficando escuro, o que a pessoa fala? Vamos esperar para quando? Vamos esperar para amanhã. Amanhã a gente vai. Não, amanhã a gente faz. Não, agora está escurecendo, deixa para amanhã. Irmão, tem coisa que não pode esperar para amanhã. E pensa numa maldição que tem hoje, uma coisa que se você não ouviu falar, você vai ouvir. Quem já ouviu falar de uma palavrinha chamada procrastinação? Quem já ouviu falar? Meu irmão, não sabia que essa coisa... Eu ouvi falar dessa palavra não faz muito tempo não. Faz alguns anos aí. Mas pensa numa coisa que está dominando a humanidade hoje. É a procrastinação. O que é isso, pastor? Quem nunca ouviu falar? Deixa eu ver. Não é errado não, fala aí, pastor. Nunca ouvi falar de procrastinação. O que é procrastinação? É sempre adiar para depois. É sempre deixar para depois. Procura lá no dicionário. Você vai ver essa palavra. Essa palavra, meu irmão, é uma coisa que hoje está tomando conta da humanidade. Nós estamos vivendo um tempo em que o ser humano, ele está tão envolvido com tanta distração, que o que ele tem que fazer mesmo sempre está ficando para depois. Quanta gente passou o ano inteiro de 2025 dizendo, não, mas depois eu faço. Não, mas eu vou fazer. Não, uma hora eu faço. Não, uma hora eu tomo essa atitude. Não, na hora certa. Eu te pergunto, qual que é a hora certa? Você sabe qual que é a hora certa? Fala aí. Pelo amor de Deus, fala aí. Agora, irmão. A melhor hora é agora. Esse dia eu vi uma frase que eu achei tremenda. Eu não sei quem foi que se falou, que escreveu. Ele falou assim, ó, você sabe qual que era o melhor tempo para você ter plantado uma árvore? A primeira melhor oportunidade para você ter plantado uma árvore era 25 anos atrás. Você sabe qual que é o segundo melhor tempo para fazer isso? Agora. Hoje. Está entendendo como é que é as coisas? O mundo espiritual não é diferente. O melhor tempo é agora. Se eu não me engano, Eclesiastes capítulo 7, isso aqui eu não marquei também, tem coisa que Deus vai dando na hora, né? Você quer ver? Mas Eclesiastes capítulo 7, deixa eu ver aqui para não te falar errado. Eu acho que é o 7.
Deixa eu ver se é o 7, Jesus. Oh meu Deus, será que é o 7 que eu me lembrei aqui? Ele fala o seguinte, que aquele que olha para o vento nunca vai semear. Aqui ó, é 11, Eclesiastes 11:4. Oh glória, achei. Amém. Eclesiastes 11:4. Se quiser, não precisa nem abrir, vamos colocar ali para mim, você marca aí. Olha isso, ó, põe para mim lá. O que é isso aí? Ah, acharam? Aleluia, glória a Deus. Está ali, ó. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é o quê? É Já. E exultai diante dele, diga glória a Deus. Eu acho que tem outra tradução também que fala melhor, mas vamos lá para Eclesiastes capítulo 11, vamos lá, Eclesiastes capítulo 11, rapidinho, não estava marcado não, só para mim ler isso aqui para você, e aí já segura aí que nós vamos voltar, tá? Segura que nós vamos voltar lá em 2 Reis, versículo 4, está lá. Quem observa o vento, nunca o quê? Semeará. E ele diz, quem olha para as nuvens, nunca o quê? Cegará. O que é isso, pastor? O procrastinador. Ele não vai fazer nada nunca. Quem que é o procrastinador? Ele tem sempre está esperando o momento ideal, o momento perfeito. Não, uma hora eu faço. Deixa o tempo ficar melhor. Deixa as nuvens dispersarem. Não deixa o vento diminuir. Irmão, você não vai fazer? Nunca. O melhor momento para fazer é esse. Ainda que o vento esteja forte, ainda que a nuvem esteja cobrindo, vai lá e faça. Eles não esperaram para outro dia. Eles tomaram a decisão, disseram, olha, é o seguinte, nós vamos ficar aqui até quando? Até morrer? Nós não estamos mais num tempo de ficar esperando. Não dá mais para ficar esperando. Nós temos que arriscar. Então às vezes você tem que plantar com o vento forte. É o melhor tempo? Não. Mas às vezes tem que ser naquele tempo. Está entendendo? Sim ou não? Você tem que arriscar. Às vezes você tem que tomar atitude. Olha lá, ó. O que olha para a nuvem nunca vai o quê? Colher. Às vezes você tem que colher com nuvem. É o melhor tempo? É o que a Bíblia está dizendo. É o melhor tempo colher com as nuvens? Sim ou não? Não, mas é melhor fazer com o risco do que não fazer, do que continuar, como diz a palavra que eu te falei, procrastinando. É melhor fazer do que continuar o quê? Procrastinando, porque já passou 2025, está chegando 2026, e se nós continuarmos olhando para as nuvens, olhando para o vento, 2026 vai passar, e vai continuar, e o sofrimento vai se prolongar. Quem está entendendo isso, diga amém. Quem está entendendo, diga amém. Volta aí então. Então, a primeira coisa que eles fizeram, diz aí no versículo 5, né? E levantaram-se quando? Quando? Ao crepúsculo, ao anoitecer, ao entardecer. A coisa estava escurecendo e eles não quiseram nem saber. Não é o melhor tempo, mas nós vamos agora. Não seria a melhor hora, mas nós vamos fazer agora. Por quê? Porque tem gente que prolonga seu sofrimento, irmão, por causa da procrastinação. Quer ver um exemplo disso aqui? Isso aqui eu anotei, ó. Êxodo capítulo 8, versículo 9, marca aí. Põe ali para mim, Êxodo 8, 9, rapidinho. Êxodo 8, 9, talvez você já tenha ouvido falar a respeito disso. A Bíblia fala que uma das pragas que Deus manda lá no Egito, para Faraó, foi a praga das rãs. Encheu tudo de rã. Esse dia eu estava pensando. Eu tenho umas amigas lá em casa que, se tiver um sapo na calçada, elas não entram em casa. Quem é assim também? Chegar em casa, tiver um sapo na calçada, eu tenho que descer do carro, eu tenho que pegar uma vassoura, eu tenho que tirar, porque senão ninguém entra em casa. Tem gente lá na sua casa assim também? Agora você imagina, você vai na cozinha, tem sapo. Você vai em cima do fogão, é assim, não estou exagerando não, foi desse jeito. Tem sapo. Aí você vai no banheiro. Nossa, misericórdia, você vai usar o banheiro, lá dentro do vaso, o que tem lá? Um sapo olhando.
Aí você vai deitar na cama, o que tinha lá? Sapo, debaixo do travesseiro sapo. Eu não estou brincando, não estou exagerando não. Foi desse jeito para pior. Tem gente que até arrepia. Deus me livre, pastor. Mas é. Mas eu estou falando isso para você entender a situação, para você entender isso aqui que nós vamos ver agora. Porque, olha isso aqui. E Moisés disse a Faraó: tu tens glória sobre mim. Quer dizer, você tem uma posição de autoridade, né? Quando orarei por ti e pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das suas casas, de sorte que somente fiquem aonde? No rio, que é o lugar delas. Ou seja, o que Moisés está perguntando para Faraó? Quando você quer que eu ore por você, para que as rãs saiam da sua casa e fique só lá no rio? Se fosse você com a sua casa cheia de rã, o que você ia falar? Pelo amor de Deus, agora, nesse minuto, nesse segundo, pelo amor de Deus, não espera mais nem um minuto. Olha a resposta de Faraó, versículo seguinte, 10, lê lá. E disse ele, quando? Amanhã você ora para poder tirar as rãs daqui. Amanhã. Aí Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Ou seja, eu lembro do pastor Jaime pregando isso aqui. O pastor Jaime disse: naquela noite ele ainda dormiu com o quê? Ele dormiu com as rãs, ele dormiu com o sapo. Irmão, pelo amor de Deus, para que eu vou passar mais uma noite com a minha casa cheia de rã, se é minha decisão de acabar com aquele sofrimento, de determinar a hora de acabar com aquele sofrimento? Olha como o ser humano é, irmão. Isso aqui não está escrito à toa. Olha como nós somos. Você nunca mais vai esquecer dessa palavra, procrastinação. O que é isso? É a gente tendo a oportunidade do já, do hoje, do agora, a gente ainda prolongar o nosso próprio sofrimento. Moisés olhou para ele e falou assim: quando você quer que isso acabe? Se ele falasse agora, o que ia acontecer? Na hora. Sim ou não? Olha lá, para que você saiba que ninguém é como quem? Não, Deus é poderoso. Se ele falasse agora, eu não sei como, mas ia desaparecer todas aquelas rãs. Eu não sei de que jeito, mas eu sei que Deus tem o quê? Poder. Mas olha como o ser humano é. Olha que praga que é a procrastinação. Deixa para quando? Deixa para amanhã. Naquela noite ele ainda dormiu com as rãs. Naquela noite ele passou, o povo do Egito todo, a noite inteirinha, pisando em rã, tendo que achar espaço no meio de rã para poder cozinhar, para poder comer, rã em cima da cama, rã em cima da mesa, rã dentro do banheiro. Sendo que podia ter acabado aquele sofrimento quando? Na hora. Então veja, irmão, eu não estou falando que é tudo, tá? Porque, como eu falei, desde que seja uma atitude certa, só não pode ser coisa errada. Deus, Ele gosta de atitude. Então não estou dizendo que é tudo, tem coisa que você tem que parar e pensar e orar, mas tem coisa que não, irmão. Tem coisa que você está esperando demais, tem coisa que nós estamos esperando o movimento das águas quando nós tínhamos que mover. Tem coisa que nós estamos igual lá, os leprosos, a gente não está parando para pensar, a gente está dizendo assim, sabe, não vamos ficar aqui até quando? Porque se a gente for para cá, nós vamos morrer. Se a gente ficar aqui, nós vamos morrer. Nós já vamos morrer. Não é o melhor tempo, não é a melhor hora, mas morrer nós vamos de todo jeito. Então, mesmo não sendo o melhor tempo, mesmo com o vento, vamos semear. Mesmo com as nuvens, vamos colher. Porque tem hora que não vai ter o tempo ideal, mas vai ser o melhor momento. Não vai estar ideal, mas vai ser a única opção. Você vai ter que arriscar. Eles disseram, vamos arriscar. Se eles nos deixarem viver, nós estamos no lucro. A gente pelo menos fica preso, mas come. Agora se eles nos matar, a gente já ia o quê? Morrer. Em outras palavras, nós não temos nada a perder, irmão. O cristão não tem nada a perder, nós temos uma vida eterna. Diga glória a Deus. Não, nós não podemos deixar maldição para amanhã. Não podemos deixar
pecado para resolver amanhã. Não podemos deixar certas situações para depois. Sabe, coisa que nós temos que agir, que ter uma atitude às vezes num tempo que não é o ideal. Não é o ideal. Mas se você for ficar esperando o tempo ideal, não vai acontecer nunca. Está entendendo, né? Diga amém. Volta lá, 2 Reis 7, para a gente continuar por causa do horário. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios. E chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém. Imagina o susto. Eles chegaram naquele acampamento dos Círios, que devia ser enorme, o exército da Síria era enorme, devia ser uma cidade praticamente. E tudo deserto, não tinha ninguém. Aí eu fico imaginando eles chegando assim, mas o que está acontecendo? Não tem ninguém, não tem ninguém. Será que é uma armadilha? Será que é uma emboscada? Aí eles chegam no versículo 6, olha o que diz: porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros, ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. 7, pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram suas tendas, seus cavalos, seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvarem suas vidas. Olha o que Deus fez. Deus fez com que os passos de 4 leprosos fosse confundido com um exército enorme que tivesse vindo. Lá no acampamento dos sírios, eles pensaram o seguinte: o rei de Israel pediu socorro, pediu ajuda, e está vindo um exército aí muito grande contra nós, vamos fugir, vamos embora. E eles largaram tudo do jeito que estava: comida, bebida, cavalo, roupa, bens, deixaram dinheiro, deixaram tudo. Imagina os leprosos chegando, vendo tudo aquilo, e um olhando para o outro: mas vamos comer alguma coisa aqui rapidinho. Aí comeram, você vai ver aqui, aí encheram a barriga, aí pegaram dinheiro, pegaram roupa, correram, esconderam e ficaram lá. Mas será que é verdade mesmo? Não tem ninguém? Vamos voltar lá de novo. Voltaram, entraram em outra tenda, comeram de novo, beberam de novo, colocaram outra roupa, pegaram mais dinheiro, correram, esconderam de novo. Depois voltaram lá e disseram: não, é verdade, não tem ninguém mesmo. O que Deus fez? Lê comigo, volta um pouquinho aí, acho que é o versículo 6, volta aí. Porque o Senhor o que? Fizera. Irmão, tem coisa que é só Deus que vai fazer a partir de uma atitude nossa. Uns passos de 4 leprosos. Eu estava falando aqui de manhã. Você imagina, né? Um leproso, uma pessoa doente, uma pessoa que já está fraca, né? Ela anda como? Ela anda devagar, ela anda debilitada. Imagina uma pessoa doente ainda que não está se alimentando. Então, Deus fez uma coisa tão extraordinária, que os passos de 4 homens doentes, que ainda estava fraco porque não tinha comido, Deus fez com que lá no acampamento do inimigo fosse escutado, fosse ouvido como se fosse um exército tremendo. E eu digo uma coisa para você, meu irmão: por mais simples que seja a nossa atitude, às vezes uma atitude pequena, Deus, através dessa atitude, gera um barulho tremendo lá para o inimigo, e o inimigo foge. Mas tem que ter uma atitude, por menor que ela seja. Amém, Jesus? Eu ainda escrevi aqui, as situações que simplesmente não podemos ficar parados. Simplesmente, a única coisa que não podemos é ficar parados. A única coisa que eles não podiam era esperar, porque se ele esperasse, a morte era certa. Tiveram que arriscar? Arriscaram. Mas aquela atitude fez Deus se mover. Diga glória a Deus. Aquela atitude, aquele risco, né, que eles correram, fez com que Deus fizesse um barulho tremendo. Até coloquei aqui, Deus faz uma pequena atitude, pequenos passos, um grande ruído lá no inimigo, e fez o inimigo o quê? Fugir. Foi uma coisa tão tremenda que não foi só eles que foram salvos, né? A Bíblia fala que quando eles encontram tudo aquilo de comida, tudo aquilo à vontade, eles comem, enchem a barriga, e chega uma hora que eles param para pensar, eles dizem: olha, a gente já comeu, a gente já se alimentou, já pegou dinheiro, já pegou roupa, mas o povo lá na cidade está morrendo de fome. Se a gente ficar quieto,
nós estamos errando, nós estamos pecando. Isso era madrugada, lembra? Que eles saíram quando? Anoitecendo. A gente não pode esperar até amanhecer, porque se nós fizermos isso é perigoso que alguma coisa de ruim aconteça com a gente, entre aspas, né? Deus venha nos castigar, porque tem um povo lá sofrendo de fome e a gente está aqui, olha, com tudo à vontade, vamos voltar lá, vamos avisar o povo. A Bíblia diz que eles voltam de madrugada mesmo, gritam lá no muro, olha, o acampamento dos sírios está vazio, tem comida à vontade. A Bíblia diz que, você imagina um povo que há semanas sem comer, né? A Bíblia diz que eles saem aquela multidão de dentro da cidade, atropelando tudo, e aquele capitão, que foi o que duvidou, né? Que disse assim, só se Deus abrir uma janela no céu, ele vai tentar organizar o povo, né? Ficar na frente, gente, vamos formar fila. Irmão, não fica na frente de gente com fome. A Bíblia diz que quando ele fica na frente, calma gente, calma, o povo atropela ele, irmão. Mata o homem atropelado. Como é que você vai ficar na frente de gente que está comendo o próprio filho? A Bíblia diz que se cumpre o que o homem de Deus tinha falado, né? Ele ouviu, viu, mas não comeu. Mas tudo isso por causa da atitude de 4 o quê? 4 doentes, 4 leprosos. Atitude. Não era o melhor momento, mas a única coisa que eles não podiam era ficar parados. Irmão, eu não sei o que isso fala ao seu coração, mas fala muito ao meu. Para esse ano, se as águas não se moverem, não fique esperando mais um ano, não. Mova-se você. Nós temos Jesus, nós estamos vivendo um outro tempo, nós não estamos vivendo mais o tempo do tanque de Betesda, em que a gente precisa esperar um tempo que a gente não sabe quando vai ser, até que as águas venham se mover. Você tem Jesus hoje, diga glória a Deus. Não fique esperando o vento, não fique esperando as nuvens, não. Jesus está nos chamando hoje. Pode ser pequena a tua atitude, mas se move, ora. Ninguém ora com você, ore você. Ninguém vem você. Ninguém faz, faça você. Jejue em você, clame em você. Não espere para alguém mudar, para você ser feliz. Mude você, você vai viver o que Deus tem para a tua vida. Uma atitude pequenininha, Deus faz gerar um ruído tremendo lá no arraial do inimigo. Diga glória a Deus. Quem crê, diga amém. Vamos aplaudir bem forte a Jesus por essa palavra que Ele merece.